Chegamos então à nossa penúltima aula, aula 7. Aí como cronograma. Iniciando pelos eixos imaginários. O primeiro eixo que a gente vai estudar então é o eixo vertical, eixo longitudinal e eixo lateral, também conhecido como transversal. Então, gente, falando dos movimentos em que a gente pode ter na aeronave, todos eles vão ser ao redor de um desses eixos aí que a gente acabou de ver. O movimento ao redor do eixo longitudinal, que é esse aqui, ele é o movimento de rolagem ou bancagem. Quando a aeronave faz esse tipo de movimento em torno do eixo longitudinal. Ali o eixo longitudinal, ocasionando o movimento ao redor dele vai gerar rolagem ou bancagem, e que a gente já sabe é dado pelo movimento lateral do manche, que movimenta os ailerons, não é? Então, quando a gente vira o aileron para o lado direito, o aileron do lado direito sobe, o ar bate aqui em cima desse aileron, fazendo com que a asa desça. Continuando com o manche lateralizado, o aileron do lado direito sobe, o ar bate, a asa desce. A asa oposta sobe porque o aileron foi comandado para baixo. Eles têm movimento contrários, lembram? Então, para o lado em que a gente gira o manche, é o aileron que sobe, fazendo com que essa mesma asa desça e a asa oposta suba. O aileron da asa que subiu desceu, o aileron da asa que desceu subiu. É assim que tem que gravar, ok? Guinada. Ao redor do eixo vertical, ou seja, esse movimento aqui das aeronaves. Então, o movimento ao redor do eixo vertical se chama guinada. O movimento dos pedais vai mover o leme, gerando esse movimento de guinada. Então, o que gira o movimento de guinada é o movimento dos pedais movimentando o leme. Eu pressiono o pedal direito, a minha guinada vai ser para a direita também. O leme vai se movimentar para a direita também. Então esse é mais fácil. Arfagem ou tangagem é o movimento ao redor do eixo transversal ou lateral, ou seja, esse movimento aqui. A superfície de comando que gera esse movimento são os profundores, gerados pelo movimento para frente e para trás do manche. Quando eu movimento meu manche para trás, o profundor sobe, o vento bate em cima desse profundor que está levantado e faz com que a cauda da aeronave desça e, consequentemente, o nariz suba, fazendo com que a aeronave ganhe altitude, ou seja, suba, uma atitude cabrada. Então, o movimento do manche para frente e para trás geram o movimento de arfagem ou tangagem. Quando a aeronave está numa atitude positiva, ou seja, subindo, significa que ela está cabrando, é um outro nome que se dá. Cabrar a aeronave significa puxar o manche para trás, o profundor vai subir, a cauda vai descer, o nariz sobe. Cabragem. Picar a aeronave significa colocar o manche para frente. Colocando o manche para frente, o profundor ele vai descer
O vento vai bater embaixo do profundor, vai fazer a cauda subir e o nariz descer. Então, vai picar a aeronave. Movimento de picagem. Então, picar e cabrar. Centro de gravidade, gente, é a interseção, ou seja, a união dos eixos imaginários da aeronave. Então, nós temos os 3 eixos aí, o vertical, lateral e o longitudinal. O ponto em que eles se encontram, o ponto de interseção, é o centro de gravidade. Então, é o centro em que a gente tem um equilíbrio, né? Mais para cá, o centro de gravidade se deslocou para frente, CG para frente, cauda pesada. CG se deslocou para trás, nariz pesado. E aqui a gente tem um ponto de equilíbrio. Seria o centro de gravidade. Vamos falar um pouco de estabilidade e equilíbrio. Nós temos tipo de equilíbrio estável, ou seja, tende a permanecer no mesmo local. Instável tende a aumentar o movimento em que ele iniciou-se. E indiferente é que ele tende a permanecer no mesmo movimento em que ele foi gerado. Transferindo isso para um avião. Um avião ele é estaticamente estável quando ele tende a voltar para um equilíbrio, ou seja, para um voo reto e nivelado. Então eu solto todos os comandos, ele tende a voltar para o ponto de equilíbrio, ou seja, estaticamente estável. Aqui. Eu posso movimentar aqui um pouquinho, ele tende a voltar ao ponto de equilíbrio. Uma aeronave instável, ela se afasta mais do equilíbrio, ou seja, eu puxo o manche no movimento de picar, ela tende a continuar picando, vai fazer um looping, então isso aí é um avião instável. Um avião indiferente, ele tende a permanecer no equilíbrio, no movimento ou na posição em que foi comandado. Então, comandei um movimento de picar, de cabrar aqui, nesse exemplo, e ele acabou ficando nesse movimento. Então, ele é indiferente. Se eu colocar ele para baixo aqui no movimento de picar, ele vai continuar picando. Então, esses são os tipos de estabilidade. É claro que dependendo do uso do avião, se ele é para acrobacia, se ele é para carga, se ele é para combate ou transporte passageiro, eles vão fazer um avião mais ou menos estável, mais ou menos indiferente ou mais ou menos instável. Isso vai depender do projeto. Vamos falar então da estabilidade longitudinal, que é em relação ao eixo longitudinal. A estabilidade longitudinal, ela não tem a ver com o movimento ao redor dele. Isso são os movimentos que dá para fazer ao redor, lembra? Rolagem e tal. Aqui, na questão de estabilidade, a gente está falando do movimento do eixo longitudinal. Então, os estabilizadores horizontais vão influenciar nesse movimento do eixo. A distribuição de peso, é óbvio que se eu botar mais peso aqui na frente, a aeronave vai deslocar o CG para trás, vai fazer o nariz ficar pesado. Então, a distribuição do CG aqui na fuselagem, no interior do avião, ou seja, ao longo do avião, vai influenciar na estabilidade longitudinal. O perfil do aerofólio, se ele é um perfil mais afinalado ou se ele é um pouco mais grosso, vai influenciar nisso também. E potência do motor, gerando a geração do ângulo de ataque também. Estabilidade lateral. Mais uma vez, gente, eu não estou falando aqui do movimento em torno do eixo lateral. Eu estou falando do movimento do eixo lateral, não em torno dele. Quando a gente fala de estabilidade, é o movimento do eixo, e não ao redor do eixo. Estabilidade lateral tem a ver com o movimento do eixo. O enflechamento, lembra do enflechamento, que é o ângulo entre o eixo lateral e o bordo de ataque? O efeito quilha
Aeronave que são mais grossas na frente do que atrás, se há uma rajada de vento, pode influenciar aqui no movimento da aeronave. Geralmente ela é mais grossa embaixo do que em cima, então o ar vai passar mais fácil aqui do que aqui e vai gerar essa instabilidade ou estabilidade lateral. O diedro, que é aquele ângulo entre o eixo lateral e o plano da asa, se é um diedro mais positivo ou mais negativo ou neutro, ele vai influenciar nessa estabilidade lateral. Potência do motor também e distribuição do peso. Estabilidade direcional. Estabilizador vertical, se é maior ou menor. O enflechamento também vai influenciar, ângulo entre o bordo de ataque e o eixo lateral. O efeito quilha também, superfícies que têm mais contato com o ar, que tem mais área, e superfícies com menos áreas, vai gerar um pouco ou mais ou menos influência no caso de uma rajada de vento e assim por diante. Legal. Vamos falar de peso e balanceamento, uma questão muito importante aí no pré-voo da aeronave, porque a gente sabe, já estudamos que existe o CG, ou seja, o ponto de equilíbrio, ponto de interseção entre todos os eixos. E esse CG ele tem um passeio aqui, que dependendo se eu boto mais peso na frente ou mais peso atrás, ele vai passear, ele vai mais para frente ou vai mais para trás. Se eu coloco mais peso na frente, esse CG vai para trás. Se eu coloco mais peso atrás, o CG vai para frente. É como o exemplo da caneta. Se eu colocar mais peso aqui, eu tenho que ir para frente para poder compensar. Se eu colocar mais peso aqui, eu tenho que ir para trás. O exemplo da caneta exemplifica bem isso aqui. Então eu tenho aqui um passeio do CG, ou seja, até um limite que ele pode ser deslocado e não fazer a aeronave ficar descontrolável. A partir de um certo limite, eu não vou conseguir mais controlar a aeronave para subir ou descer, para cabrar ou picar. Se eu botar muito peso na frente, a aeronave vai ter a tendência de picar e eu não vou conseguir mais segurar ela em um voo reto nivelado. Mesma coisa se eu colocar muito peso atrás, o CG deslocar muito para frente, né? Peso atrás, o CG desloca para frente. Eu vou até ter uma tendência de cabrar a aeronave, ela vai cabrar até estolar. Então é muito sério essa questão do peso e balanceamento. Existe um setor nas empresas, os despachantes de voo, os DOVs, que tem programas que colocam lá o carregamento da aeronave e tal, para trabalhar sempre com o CG dentro dos limites de segurança operacional. Se não pode acontecer isso. Claro, não tem nada a ver com aviação, mas aqui, olha só o que o camarada fez. Ele colocou uma tonelada de peso aqui nessa carroça, o CG foi deslocando para frente, até uma hora que chegou no limite máximo que o jeguezinho aqui conseguiu suportar, e aí tombou para trás. Pode acontecer na aviação? Pode, olha só. Que no caso foi no carregamento, né? Eles carregaram tanto peso aqui atrás que foi deslocando CG para frente, até chegou uma hora que a aeronave tombou. Nessa situação aí eles colocam às vezes uns suportes para poder carregar a aeronave aqui sem a preocupação de carregar na frente primeiro, atrás primeiro e tal. E é claro, para o voo também eu tenho certos limites, né? Eu não posso ter um nariz tão pesado a ponto de não ter controlabilidade de cabrar e picar. E na cauda também. Principais manobras, então, a gente chama de calça-calço. Quando o avião está parqueado, ou seja, está estacionado, ele tem um calço. A gente só tira esse calço na hora de movimentar a aeronave e depois na hora de parar a aeronave completamente no destino. Então, primeira parte da nossa fase de voo aí é o pushback.
que é quando a aeronave é empurrada para trás, através desses tratorzinhos. As aeronaves não dão ré, né? Elas precisam da ajuda desse tratorzinho aqui, que é o trator de pushback. Vai um mecânico acompanhando, falando sempre com o comandante aqui, com os pilotos, e ele vai posicionar a aeronave até uma posição em que ela possa se locomover por meios próprios, ou seja, utilizando os motores. Aí inicia-se o táxi, que é a movimentação da aeronave no solo. Geralmente é no táxi que se faz a demonstração de emergência, prepara a cabine para a decolagem. Faz aqueles speeches, né, os anúncios de segurança de voo, de demonstração de emergência. E aí o comandante dá o preparar para a decolagem, e aí começa a rolagem. Então a decolagem passa pela rolagem, ou seja, a rolagem da aeronave na pista, até ela conseguir velocidade suficiente, que haja sustentação suficiente para levantar essa aeronave e assim prosseguir no voo. Então, geralmente, na decolagem, a gente estende 1, 2 dentes de flap, e os slats também são utilizados, para que a gente ganhe essa velocidade, atinja essa velocidade X aí, a velocidade de rolagem, para começar a voar, assim, propriamente dito. Aí vamos subindo até a fase de cruzeiro, que a aeronave está voando reto e nivelado, em que a sustentação é igual ao peso e a tração é igual ao arrasto, ou seja, está havendo um equilíbrio ali de forças para que ela fique em voo reto e nivelado. Em voo em curva, toda vez que a gente movimenta, toda vez que a gente faz uma rolagem com uma aeronave, a área da superfície aí do plano da asa diminui, fazendo com que a sustentação diminua e haja uma tendência de queda da aeronave. Então, dá para corrigir isso aí toda vez que vai fazer uma curva, cabra um pouquinho a aeronave, ou seja, puxa um pouquinho mancha e corrige essa tendência de falta de sustentação, de diminuição da sustentação devido à diminuição da área do plano da asa aqui numa curva, numa rolagem, ou bancagem, que aliás é em torno do eixo longitudinal. Fez-se o voo de cruzeiro, né? Na verdade aqui o voo de cruzeiro é o voo que a gente permanece a maior parte do tempo voando reto nivelado. A gente inicia a descida e a aproximação. Então, durante a descida tem os anúncios específicos para preparar a cabine para o pouso e tal. Aqui demonstrando o uso do spoiler em voo. Spoiler tem esse nome porque ele é o estragador, né? Por que ele estraga? Ele estraga a sustentação. Então ele é utilizado em voo quando a gente quer perder altitude ou diminuir a velocidade mais rápido. São utilizados spoilers em voo. E aí parte para o pouso, que a cabine tem que estar completamente preparada, né? Os assentos na vertical, todos os passageiros nos seus assentos, sentados com cinto de segurança fivelado e nada impedindo ali a passagem. E é uma das fases mais críticas, então, também do voo. Fases críticas do voo, 2. Pouso e decolagem. Por isso que durante o pouso e decolagem a gente prepara essa cabine para uma possível evacuação, um possível incidente ou acidente. Que são as 2 fases que exigem a maior atenção dos pilotos e de todos os tripulantes, por serem mais críticas. Então aí a vista da cabine de uma aterrissagem. Tomar cuidado com os meninos aí voadores. Não, brincadeira. Na verdade a tensão é máxima, né? Nos controles, enquanto um comunica, o outro voa a aeronave. Enquanto um pede as coisas, o outro faz, e quem está voando vai pedir e vai ter a concentração máxima no voo e nos parâmetros do voo, nos instrumentos, né? Principalmente velocidade e altímetro na hora do pouso. Um artifício que a gente tem para ajudar a aeronave a frear são os reversores, né? Os reversos. Então tem vários tipos, né? Mas são dispositivos que fazem com que o empuxo aqui
do motor não seja jogado mais para trás, seja jogado para frente, gerando aí uma resistência maior ao avanço e ajudando a aeronave a frear. Aqui um outro tipo de reversor, né? Faz um barulho bem grande assim quando a gente aciona ele durante o pouso, né? A gente aciona os reversores e aí dá para escutar, toda a aeronave escuta um barulho bem característico. Vai taxiar até o local de parada, vou seguir aí o balizador, ele vai balizar direitinho para ficar aqui o nariz da aeronave no T, e assim cortar os motores, desligar o aviso de apertar cintos, e os passageiros já podem levantar, os comissários podem desarmar as escorregadeiras e abrir as portas de maneira normal, para embarque e desembarque de passageiros e comissaria. Dois tipos de forças auxiliares, ou seja, geradores, que a gente tem no solo. Não faz parte da matéria de comissário, mas é legal que vocês saibam o que é. O APU, ele fica geralmente, é um motor que fica geralmente na cauda da aeronave, e quando ela está no solo, ele fica acionado para gerar energia elétrica e pneumática também para o acionamento dos motores. Pode ser que eu tenha GPU também, que é um Ground Power Unit, é um gerador ou fonte externa. Aqui, diferente do APU, ele não está ali dentro da aeronave, não está acoplado na aeronave, ele é um gerador externo, que vai gerar aqui energia elétrica e às vezes até pneumática também para o acionamento dos motores. É legal que vocês saibam isso também. Fim da aula 7. Até a próxima.